Aleluia. Glória, Jesus. Glória ao Cordeiro Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. Depois de 2 minutos. Isso que eu vi aqui vai mudar. Um menino nos nasceu. Glória a Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, do incremento desde o principado e da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firme e fortificar o juízo e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Só até aqui, irmãos. Irmãos, aqui a palavra sobre o profeta messiânico, o profeta Isaías. Glória a Deus. O profeta que profetizou sobre a vinda do próprio Cristo, do próprio Mestre. glória a Deus. Glória a Jesus. Ele tanto preveu sobre a vinda do Filho de Deus, sobre a vinda do próprio Mestre, do próprio Messias, que ele estava prevendo sobre um menino nascerá de uma mulher virgem. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Aleluia, Senhor. o profeta Isaías, irmãos, passou muitas provações, muitas lutas, perseguições por ídolos, por reis que não aceitavam a força daquilo que estava sobre ele. Irmãos, entendemos o chamado do profeta Isaías dessa forma, por ele ser messiânico, por ele ser contemporâneo do próprio Messias. Nós acreditamos, irmãos, ali como se fosse a entrada triunfal de Jesus. Jesus, naquele dia, ele entrou triunfante em Jerusalém, no jumento. Aleluia. Glória a Deus. O jumento, irmãos, é um animal de carga, é um animal, glória a Jesus, que carrega, glória a Jesus, peso, é um animal que não pobre, glória a Jesus, mas carregou o rei dos judeus, carregou o rei dos príncipes, de todos os príncipes das páginas da terra. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia fala, irmãos, glória a Deus, que ali assentado, irmãos, sobre o seu próprio trono, ele despede com a palavra de Deus labaredas de fogo. Aleluia. Nós sabemos de uma coisa, irmãos, glória a Jesus, que o próprio Mestre, que o próprio Messias, que o próprio Cristo, irmãos, creio, glória a Jesus, foi crucificado inocente, deu sua vida por todos nós. Aleluia. Glória a Deus, mesmo ainda, irmãos, nós sermos falhos, errantes na presença do Senhor, e Ele ainda mesmo assim, glória a Jesus, Glória a Ele Deus. morreu, irmãos, no madeiro, e no Gólgota, glória a Jesus, e sendo crucificado, irmãos. Só que o salmista falou,
morte, sobre nenhum dos seus ossos irá de ser quebrado. Irmãos, eu acredito dessa forma sobre essa palavra, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele entrou, irmãos, sobre Jerusalém, sobre aquela cidade santa, até os dias de hoje, naquele lugar, e até os dias de hoje tem prova, tem luta e tem guerra, e até os dias de hoje, naquele lugar, passa luta, passa perseguição, passa luta, passa prova, passa tudo isso, mas o povo ainda não admite que Jesus era o conselheiro, era o príncipe da paz, era o Messias, era o príncipe que queria dividir esse mundo. Glória a Jesus, ali, glória a Deus, ele montou um jumento, glória a Deus, mas Apocalipse fala, glória a Deus, ele virá nas nuvens de glória, glória a Deus, ele vai vir como rei dos reis, sobre a sua coxa virá Senhor dos senhores, e ele não virá como cordeiro, mas sim vai vir como rei dos próprios reis, e não vai vir como jumento que ele montou naquele dia, ele vai vir um cavalo branco. Jesus vai guerra, Jesus não é sua guerra, irmão, não é sua guerra, irmão. Glória a Jesus, você crê, glória a Deus, as alturas, o Jesus de Nazaré entrou naquela cidade sobre um jumentinho, glória a Deus, mas hoje Jesus entrou nessa comunhão com um cavalo branco, glória a Deus, entrando na guerra de alguém, glória a Deus, com um conselheiro, um príncipe da paz, vai ter paz na sua vida, vai ter paz na sua casa, vai ter paz na sua administração sobre a sua empresa, vai ter paz no seu trabalho, vai ter paz hoje na sua vida espiritual, glória a Jesus de Nazareno. Ali, irmãos, nós cremos, porque, irmãos, nós cremos. Glória a Deus. Jesus entrou, hosana nas alturas. Glória a Deus. Hosana nas alturas. Aleluia. Hosana nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você sabe que isso significa no hebraico salvação. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Eu estou entendendo alguma coisa aqui, irmão, mas eu vou pregar o que Deus está me dando. Hoje aqui dentro vai ter salvação. Aqui dentro vai ter paz. Aqui dentro é lugar de paz. Aqui dentro é lugar de salvação. Se você não teve paz, se você não teve salvação, é porque ainda não chegou o príncipe na sua casa. É porque ainda não chegou o Nazareno. Pois quando Jesus chegou naquele lugar, não encontrava o demônio de Gadareno, ele somente olhou: o que você quer que eu faça? Rei que vive. A ordenação dele era só isso. E as correntes caíram. Rei que vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas creio, irmão, Glória, 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 glória. as correntes do adversário, as correntes, glória a Deus, do príncipe, aprisionou no anjo para dar resposta nesse culto hoje. Glória a Deus Todo-Poderoso. Tem um príncipe, irmãos, um século aí hoje, Santo és tu, ó Deus. da humanidade. Você sabe qual é o príncipe, irmãos? Rei que vive. Aleluia. Glória ao teu nome. É o príncipe do amor. Glória a Deus. Irmãos, Glória a o Deus. príncipe do amor vai cair hoje por terra. Está iludindo muitos irmãos a trair esposas. Está iludindo muitos irmãos a trair vossos casamentos. Glória a Deus nas alturas. Mas você crê, irmãos, que esse príncipe, glória a Deus, assim como o príncipe da Pérsia, que Deus aprisionou, que o adversário aprisionou o anjo para dar resposta para Daniel, hoje Deus aprisionou o próprio príncipe de Satanás para dar resposta para alguém aqui hoje. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Igreja, glória a Deus. Glória, 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 glória.
aflição, irmão, está levando o povo na terra. Angústia. Pessoas entrando para dentro do vosso quarto, aprisionada por um adversário. Trancando, aprisionando os vossos corações. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coração trancado. Glória a Jesus. Coração amordaçado. Tem irmãos aqui que não vê a hora de dar um grito. Por tanta luta, por tanta tempestade, ele já passou. E ainda está passando, mas ainda não consegue soltar um grito. É um sentimento que Deus está me dando aqui, irmãos. De alguém que está aqui dentro, está passando um cálice amargo. Está passando um cálice que nem você mesmo está suportando. Nem você mesmo está dando conta do que você está passando. Glória a Deus, Deus está contando aqui, glória a Deus. Na sua casa, nem o seu esposo, nem o seu filho, nem a própria enfermidade, nem os seus olhos, nem a dor de cabeça, nada vai entender o que você está passando sobre uma enfermidade que está sobre os vossos ombros, sobre a vossa cabeça, sobre a vossa casa. Parece que eu vejo aqui, irmãos, nesse luto nessa noite, irmãos, uma paz resplandecente aqui, irmão Wesley. O relógio está passando, mas para minha glória não vai ter mais esse relógio. Aqui por enquanto está como se fosse Josué. Aleluia, Pai. Relógio, para tempo. Deus. Deus tem que fazer uma obra. Deus tem que fazer um milagre aqui. Eita, meu Deus, vai Deus tem que fazer um reboliço aqui para alguém. Glória, glória, glória. Deus faz 2 anos. Deus faz, parece que faz anos e anos que você está aguardando resposta, mas você não encontrou todos os lugares essa resposta. E essa resposta de Deus está dizendo para você: hoje a resposta está aqui na sua mão. Essa aqui é a resposta. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus que vive. E deu um menino, irmãos, e se passou os anos e se cumpriu um novo testamento. Se fez carne. Aleluia. Glória a Deus. Foi para o sacrifício como uma ovelha muda. Glória a Deus. Glória ao teu nome, ó Deus. Naqueles dias, irmãos, Jesus Cristo foi como um matador, como uma ovelha muda. Glória a Deus. Um sacrifício sobre os seus ombros. Glória a Deus. Todo-Poderoso. Aqui dentro, irmãos, eu estou vendo uma prisão e eu estou vendo uma prensa. Sabe o que eu acredito com isso, irmãos? Naquele tempo, irmãos, a prisão espiritual e a prisão material. Glória a Deus. Naquele tempo, as pessoas, quando falavam do próprio Mestre, falavam de Jesus Cristo, era aprisionado num calabouço, era aprisionado em cativo. Glória a Deus. Era colocado em cárceres profundos. Glória a Deus. Hoje eu vi sobre os cárceres profundos dos mais confins da terra. Eu aprofundei sobre como se fosse o oceano do próprio Espírito de Deus. Glória a Jesus. Começa a navegar, irmãos. Começa, glória a Jesus, a purificação do Espírito que está dentro de você. Glória a Deus. Começa a navegar nas alturas. Glória a Deus. Hoje, irmãos, vamos transfigurar, irmãos, no tempo. Glória a Jesus naquele tempo. Glória a Jesus sobre o Gólgota e sobre hoje, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. A condição, irmãos, nos dias de hoje não é mais difícil, mas hoje, irmãos,
é o lugar Senhor. de machucaduras, lugar de ferimentos. Meu Deus. Muitos soldados que estão Glória ao nesse teu mundo nome. no dia de hoje, está machucado, está ferido por uma guerra forte, uma guerra espiritual, uma guerra Aleluia, que foi até Deus. mesmo condenado por uma seta satânica. Glória a Deus, um adversário lançou sobre uma casa, sobre uma família. Glória a Deus, o adversário por esses dias lançou uma sentença. Que sentença é essa, pecador? Glória a Deus, que a sua casa não vai prosperar, que a sua casa não vai ter vida, que a sua casa vai ter somente tristeza, amargura, dor, vai ter morte. Glória a Jesus, mas hoje Jesus Cristo entrou por essa palavra. E essa palavra diz: Conselheiro, Príncipe da Paz, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, salvação, salvação, salvação. Esse culto Deus está salvando alguém de alguma coisa. Esse culto Deus está livrando alguém de algum lugar. Esse culto alguém está sendo livrado de algum lugar tenebroso. Porque você hoje não era para estar aqui, mas você está aqui hoje. Fez um sacrifício assim como Jesus Cristo fez no passado, mas não por mim, mas por todos. Deu a sua vida em morte de cruz para resgatar todos. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra não vai continuar em silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bendito. palavra vem, corrige, apacenta e Aleluia. aborda. Se nós entendemos Glória a Deus. sobre a profundidade da palavra, nós Santo tu és, entendemos Senhor. o qual doce é o que nós estamos passando. Amado, O que amado nós Deus. estamos passando, irmão, é só o início do que vai acontecer. Bendito Deus. Dá para vir, irmãos, uma moeda virtual. Dá para vir, irmãos, no mundo, uma coisa global, no geral. Vai tirar esse cartão, vai tirar dinheiro em espécie. Glória a Jesus. Vai tirar a oportunidade dos que estão a adorar. Glória a Deus, esse Deus. E se nós falarmos deste Deus, deste poderoso e maravilhoso, nós vamos ser decapitados, como diz a palavra. Nós temos que estar preparados. É isso que nós estamos querendo, irmão. Aleluia. Glória a Deus, nós Glória a cremos Deus nas alturas do céu. na palavra, mas irmãos, eu creio, porque a minha casa não está aqui. Aleluia. Eu creio que isso Glória, que nós glória, estamos glória, glória a passando Deus. Aleluia. é passageiro. Santo és Eu tu. creio que isso que nós estamos passando, irmãos, nessa terra, é isso que Jesus deixou para nós. No mundo tereis aflições. No mundo Aleluia. terá aflição, fado, fadiga, mas em tudo dá glória a Deus. Glória, glória à tua Dá santidade. glória a Deus, Aleluia. irmãos. Nós entendemos que a Aleluia, Deus. ela vem para fortificar nós na fé. Glória a Assim Deus. como Paulo falou, glória a Deus, a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, então tudo que nós ouvirmos vai para onde? Dentro do nosso coração. E isso às vezes, irmãos, circunda, irmãos, e às vezes o adversário quer sondar na onde? Na terra. E qual terra que é essa? Coração. Glória a Deus. Hoje Deus está circundando e está tomando Aleluia. coração. Glória a Dentro Deus. dessa sala, dentro dessa congregação, diz Deus, irmãos, para nós. Glória a Deus. Deus chamou Samuel, Glória a Deus. Aleluia. só que para ele entender o chamado de Deus foi difícil. Glória a Jesus. Ele entendeu o chamado de Deus por um sacerdote Glória a Deus. chamado Eli. E hoje está o sumo sacerdote Glória a Deus. chamando alguém aqui hoje por uma obra, por uma salvação. Santo é o Senhor. Você troca a sua vida por uma salvação? Essa
exatamente de uma salvação. Aleluia. Hoje, irmãos, nós temos que a salvação caiu nessa congregação. Aleluia. Glória. Rei da paz, santo é o teu nome. Glória a Jesus. Quero a Deus, faz obra, Vai Criador. ser muito essa. Aleluia, sim, ó Deus. Criança atenta como se fosse a multiplicação de pães e peixes. Santo, 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 santo tu és. Aleluia. Você não vai conseguir, irmão Wesley. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus irá fazer esse Glória a Deus, glória Deus a vai Deus. fazer coisa grande, Deus vai fazer coisa estrondosa aqui nesse lugar. Aleluia. Os próprios cristãos que estão aqui dentro vai acreditar o que vai acontecer aqui nesse lugar. Glória a Deus. Você crê, irmão Wesley, o que Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre essa igreja e sobre essa irmandade aqui Glória nesse a Deus, lugar. glória a Aqui parece que é pouco, irmãos. Mas, irmãos, eu acredito num Deus impossível. Aleluia. A multiplicação parece que é como se fosse pouquinho. Aleluia. Mas quando o Senhor chegar, Glória a Ele vai Deus. trazer algo para dar diferença. A palavra tem que vir como diferença. Aleluia, Deus. Seja diferente no seu trabalho, irmão. Seja diferente na sua. Glória a Deus. Aleluia. Seja diferente na onde for. E dá bom testemunho de Jesus Cristo. Santo tu és, Senhor. Sim, ó Deus. E do testemunho daquele que me enviou. Glória ao Todo-Poderoso. Aleluia. Em um momento eu fugi da palavra, somente eu falei sobre a verdade, somente eu falei sobre a palavra. Eis aí o conselho. Nós Glória a Deus, Jesus glória a chegou Deus, sobre o glória a conselho Deus. da palavra. Aleluia, aleluia, Ele entrou Deus. sobre os confins da terra, montado no jumentinho. E os judeus recusou o conselheiro, o príncipe da paz. Mas quando ele veio para os gentios, que somos nós. E no fim dos tempos, ele virá como conselheiro, ele virá como príncipe dos príncipes, no cavalo, na guerra. Aleluia. Cavalo de guerra, irmãos. Vai Aleluia. vir preparado. Glória a Deus. E hoje nós temos que estar preparados para uma palavra. Santo Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Glória a Jesus. Essa é a palavra, irmãos. Aleluia. Ficamos firmes. Santo é o teu nome. Bendito Deus. Deus das obras. Opera, faz obra, Criador. Glória ao teu nome. Os de Deus, Aleluia. uma espada tão afiada que ela transmite. Ela entra na medula e no osso, Santo, santo, na santo. divisão da alma. Ela entra no coração. Ela fere sentimentos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Relógio. Aleluia. Glória a Deus. A gente está esse relógio um instante, um segundo, para explicar mais ou menos sobre o profeta Isaías, mas entrar um pouco mais na profundidade, nós vamos mandar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas irmãos, por essa palavra, que Glória a Deus. hoje, essa noite, o mundo está aí fora, correndo de um lado para o outro, atrás de dinheiro, atrás de soluções, atrás de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que para eles o Deus dele é o Deus do dinheiro. Glória a Deus, assim como Moisés falou quando Deus enviar o povo. Que eu direi para o povo, Moisés, falar que eu sou, está sobre vós. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa é a palavra. Deus